Queridos, então eu quero agora pedir a tua atenção um pouquinho. Quantos aqui já pegaram ônibus, tiveram uma rotina de pegar ônibus, ficar no ponto de ônibus, né? A gente aqui em São Paulo, eu acho que é difícil alguém que não tem o hábito de, durante uma época da vida, de pegar ônibus, né? Eu não sei se aconteceu com você já, de você estar no ponto de ônibus e o ônibus demorando, e você lá preocupado, mas de repente você se distraiu com alguma coisa, e aí quando você vê o ônibus passou, e você ficou morto de raiva. Meu Deus, eu estava esperando esse ônibus, eu me distraí um minuto. Hoje em dia com o celular então, né? Você vai responder uma mensagem, quando vê, só vê a plaquinha lá atrás, lá o número do ônibus, fala, meu Deus, era o meu ônibus, perdi. Eu já tive essa experiência. Aqueles que são um pouquinho mais experientes, né, como eu, quando era pequeno, a mãe colocava para vigiar o leite. Esse negócio de vigiar o leite, olha, a mãe pedia, você já colocar uma calça grossa, porque ia dar ruim. Você ia tomar chinelada depois, porque nunca dava bom. E aí, assim, gente, hoje em dia tem aquele leite de caixinha, longa-vida. Aquilo lá você põe no copo, esquenta no micro-ondas tal, e bebe. Antigamente, os leites eram vendidos em saquinhos nas padarias, e você precisava ferver antes de beber. Precisava ferver. Então, assim, pegava o leite de saquinho lá, colocava na leiteira, acendia o fogo lá e ficava esperando. E aí o leite, no início, né, ele estava normal, aí daqui a pouco ele começava a querer se mexer, fazia uma espuma em cima, e a gente ficava olhando aquilo lá. A mãe, olha o leite para não derramar. E a gente ficava. E aí, num segundo de descuido, o leite derramando por cima da leiteira, a mãe com o chinelo atrás da gente. Quantos aqui já passaram por essa situação? Eu já deixei o leite derramar algumas vezes, né? Hoje, graças a Deus, que tem o leite na caixinha, as crianças tinham que agradecer quem inventou o leite da caixinha, viu? Porque, olha, tem poupado aí muitas chineladas. Mas o que eu quero dizer com essas ilustrações sobre a questão que nós precisamos estar atentos aos tempos, aquilo que está acontecendo. Porque às vezes na nossa vida, o ônibus quando ele passa, vai vir um outro depois. Algumas situações que passam, você vai ter uma nova oportunidade. Agora existem outras coisas que não. Se você deixar passar, se você não entender os tempos, você acaba não usufruindo daquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua família, para o teu ministério. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, sobre discernindo os tempos. E para isso eu quero ler com vocês, na versão RA, tá? Por favor. O livro do profeta Daniel, capítulo 9. Glória a Deus, aleluia. Eu estava nesses tempos, no final do ano, entendendo que o Senhor tinha um novo tempo para mim nesse início de ano. Só que a gente precisa estar atento para não perder as oportunidades que o Senhor coloca diante de nós. Então, acompanhem comigo a leitura. Vamos fazer o Bíblia na mão, hashtag Bíblia na mão. Isso, né? Eu costumo falar que a Bíblia é a palavra de Deus, né? É a espada. A espada está aqui. Aí quando a Bíblia é no celular, eu falo que é o sabre de luz, né? Aqueles do Jedi lá, que é eletrônico, né? Tem a espada e tem o sabre de luz. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi
Repita após mim: entendi pelos livros, até aí mesmo, obrigado, que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Vamos lendo um pouquinho, depois eu volto explicando. 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Eu quero a sua ajuda nesse versículo aqui. Eu quero que no 3 a gente repita ele. Se não tiver marcado na sua Bíblia, aí você tiver esse hábito de marcar, marca ele aí, porque é uma chave muito importante que o Senhor vai colocar nas nossas mãos nesta manhã. Vamos no 3, 1, 2, 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Por enquanto a gente vai parar a leitura aqui. E nós vemos que na Bíblia existem pessoas que tinham discernimento de saber tempos, estações. Nós vemos lá, eu anotei aqui, que fala sobre, lá em 1 Crônicas 12, 32. Glória a Deus. Vamos de novo, eu acho que o pessoal esqueceu. 1 Crônicas 12, 32. Aleluia, glória a Deus. Não deixa seu irmão dormir do lado não. Aí, se ele dormir, você dá uma chacoalhada santa nele aí, tá bom? Não deixa ele dormir não. O Jorge já sentou aqui na frente para ele não dormir, né? Se ele dormir, eu já chamo o nome dele aqui. Então, ó, esses aqui está falando daqueles que se uniram ao rei Davi. Ele ainda não era rei, lá em Ziclag. E olha só, dos filhos de Isacar, conhecedores da época. Põe na versão corrigida para ver aqui, Pedro, como é que vai. ARC. É o 18, é 12:32, tá? Tá no 30 aí. Aleluia. Diante do teu altar. Dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel deveria fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob sua ordem. Ainda está na RA, coloca na corrigida, RC, por favor. A RC, o pessoal está lá dando um apoio, vamos ver se dá, senão eu leio aqui também. Eu tenho a minha King James, eu abro rapidinho aqui. Aleluia. Daqui a pouquinho, então, se eles acharem, a gente lê, para a gente utilizar bem o tempo. Esses filhos de Isacar, da tribo de Isacar, eram homens, eram 200, que se uniram a Davi, obrigado, ó, dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos. Olha como muda já, né? Assim fica até mais profundo, não fica? Destros na ciência dos tempos. Era alguém que tinha habilidade, que tinha realmente muita capacidade para entender e discernir os tempos, para saber o que Israel deveria fazer, né? E eles se uniram a Davi ali no exército que Davi foi colocando. Então, esses homens aqui eram homens que tinham a habilidade de entender os tempos, as estações, aquilo que estava por vir, e através disso, eles davam direções, conselhos, para utilizar da melhor forma, né, a situação. Creio que até mesmo referente à meteorologia, porque naquela época, se fosse chover, uma guerra ou muito seca, eles ali eram conselheiros estratégicos, tanto referente à chuva, como também, a gente vai atacar de manhã, a gente vai atacar à noite, eles eram homens experientes, destros na ciência dos tempos.
E nós vemos também que Jesus, por muitas vezes, ele faz referência a ser tempo e a não ser tempo, a ser a hora e não ser a hora. A gente vê que no primeiro milagre que Jesus operou, lá no casamento em Caná da Galileia, né, Andréia? A mãe de Jesus chegou, Maria chegou e falou: olha, filho, o vinho acabou, né? A família vai passar vergonha porque o vinho acabou. E aí, Jesus respondeu de início para a mãe dele: que tens tu comigo, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Não é isso que ele disse? Mas ele acabou realizando o milagre, foi o primeiro milagre. Em algumas outras situações também, os discípulos: olha, estão te perseguindo, Jesus. Por que você não sai aqui da Galileia e vai para a Judéia, pregar para os que estão na Judéia tudo? E Jesus falou: ainda não é chegada a minha hora. Só que quando chega lá em João 12, do 30 ao 36, há essa transição no ministério de Jesus. A transição de ainda não é chegada a hora, para é chegada a hora. Então você vê que na vida de Jesus ele era alguém cheio do Espírito Santo, que também conseguia distinguir, discernir o tempo e o que não era tempo. E essa habilidade de discernir é que nos proporciona tomar decisões mais corretas, mais sensatas. E nós estamos no início do ano, né, Diácono Everson, aonde muitas vezes nessa mudança de um ano para o outro, é onde a gente toma algumas decisões de mudança, algumas decisões de entender algumas coisas que o Senhor está falando conosco, e isso é importante que nós tenhamos também essa sabedoria e buscarmos sermos destros na ciência de discernir, de conhecer os tempos. Amém? Então, nós vamos voltar aqui para o texto de Daniel, e eu vou falar um pouquinho sobre o contexto, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Quando fala que foi no primeiro ano do rei Dario, isso é, a Babilônia já havia caído, e agora, né, o rei Medo, né, veio e se tornou o rei dos reis ali, Dario. Então fala que no primeiro ano, Daniel estava estudando, ele estava buscando conhecimento, não foi por acaso, não é que ele estava assistindo TV e de repente veio essa sabedoria, esse discernimento a ele. Não, ele estava com a palavra aberta e ele estava estudando, e então foi que ele percebeu algo. Ele fala assim: entendi, Daniel 9:12, entendi pelos livros. Ele estava lendo o rolo do profeta Jeremias, que naquela época os escritos dos profetas eram em pergaminhos enrolados. Ele estava com um rolo do profeta Jeremias, lendo, estudando, então ele entendeu que os tempos que foram profetizados acerca do exílio de Judá na Babilônia já haviam se cumprido. Olha só, eles estavam na Babilônia, estavam embaixo de uma opressão, de um rei, né? Estavam embaixo de uma servidão, estavam sofrendo ainda, estava longe da presença do Senhor, porque a presença do Senhor era, de certa forma, manifesta e demonstrada através do templo ali em Jerusalém. Eles estavam muito distantes de Jerusalém. O templo já havia sido destruído, não tinha mais templo, os muros da cidade de Jerusalém já haviam sido derrubados, a cidade estava queimada, assolada, e o povo de Deus estava lá em Jerusalém. Só que Daniel, quando ele começou a estudar, ele entendeu que o tempo daquela desolação, que o tempo daquele exílio, que o tempo daquela dor, que o tempo daquela servidão já tinha passado, já tinha se cumprido.
Então, por que eles estavam lá ainda? Se havia já se cumprido, parece que deveria ser algo automático, né? O Senhor vem do céu e diz assim, é cumprido, é tipo o castigo, né? Ó, você vai ficar uma hora, você vai ficar aí, hoje 5 horas sem celular para as crianças, né? Os adolescentes, eles preferem a surra, mas você dá 5 horas sem celular, parece que eles estão eternidade, né? E quando dá 5 horas, pai, já deu 5 horas, posso sair do castigo? É assim, não é? Mas o povo de Israel não. Eles estavam lá ainda, por quê? Porque não tinha quem buscasse discernimento para entender acerca de tempos. Já havia se passado e agora era um novo tempo, só que as pessoas continuavam vivendo no exílio, né, longe da pátria, longe da presença, sob servidão, numa terra estrangeira. Por quê? Lá eles estavam embaixo do governo de outros deuses. Até pouco tempo antes, no reinado de Nabucodonosor, ele fez a estátua de ouro, e falou, aquele que não se prostrar e adorar essa estátua de ouro que eu fiz, vai ser lançado na fornalha de fogo. E lá existiam muitos judeus. Mas quantos foram que não se dobraram? 3. E o restante dos judeus que estavam lá? Todo mundo dobrou e adorou. Quando houve o edito do rei, depois, mais para frente, até o rei Dario, falando que não poderia se fazer oração a outros deuses e tudo, Daniel continuou orando. Mas e o resto do povo? Não. Por quê? Longe da presença do Senhor, não há comunhão. Longe da presença do Senhor, não há adoração. E quando a gente fala longe, talvez você fala, não, mas eu estou na igreja todo domingo. Mas aqui, então, eu quero usar uma outra palavra para manifestar melhor isso. Longe do centro da vontade do Senhor. Muitos estão, de certa forma, nas igrejas, mas estão longe do centro da vontade do Senhor. E o Senhor quer nos fazer entender os tempos, quer nos fazer entender, para que nós possamos então direcionar a nossa vida para estar cumprindo toda a vontade dele para nós. Quantos querem viver isso nesse tempo que nós estamos? Aleluia, glória a Deus. Junto com a tua mão erguida, dê um glória a Deus e um aleluia, porque é Ele quem muda os tempos, é Ele que estabelece os reis, derruba os reis, é Ele quem estabelece as eras, amém? Glória a Deus. Então, como Daniel entendeu que já era tempo, ele não sentou lá porque Daniel era muito importante. Daniel, ele era um funcionário de alto escalão no reino. E na época de Dario, ele era um dos governadores, e depois da cova do leão, ele se tornou o segundo. Então pensa, ali com ele não ia ter tempo ruim. Ele tinha sempre da melhor comida, vivia nos palácios, tinha poder e influência sobre muitos. Mas ele entendeu que era chegado o tempo, já tinha terminado o exílio, o tempo do sofrimento na vida da sua família, os judeus, os israelitas. E aí ele precisou se mover. Ele não ficou no palácio dele aguardando, ele não ficou, apenas observando e aguardando, não. Ele se moveu. E vamos colocar aqui Daniel 9:3, e é sobre isso que eu quero falar com você. Porque talvez o Senhor esteja falando com você e você está sentindo no teu espírito que é um tempo de mudança, que é um tempo que o Senhor está preparando para coisas novas, que é um tempo que o Senhor está querendo tirar a vergonha, o opróbrio, está querendo tirar tudo aquilo que traz dor e trocar vestes e colocar num novo lugar. E você vai entender que não basta
você discernir isso, mas precisa haver uma ação. E olha só o que aconteceu. Agora pode pôr na RA de novo, tá? É só para complicar, né? Quando você põe RC, eu peço a RA. Quando você põe RA, eu peço a RC. Mas, ó, eu gosto da RA que fala, voltei o rosto. Voltei o rosto ao Senhor Deus. Voltar o rosto é, por exemplo, eu estou aqui, né, olhando para lá, e eu volto o rosto para o Jorge. Quer dizer, a minha atenção que estava em outro lugar, ela agora é direcionada para alguém. Né? Às vezes a gente está distraído, né? Lá em Minas, e minha esposa é descendente, né, dos mineiros, ele fala que está olhando para um tonte. Eu não sei o que é isso, né? É só para quem é mineiro nível hard. Já ouviu essa, Jorge? O Jorge é de Minas, né? Aí o pessoal está lá assim, né? Aí está olhando para um tonte, é? Eu não sei bem o que é um tonte, mas usa essa expressão. Quantos já ouviram um negócio parecido assim, né? Não é? E às vezes a gente está distraído, né? E tem tantas coisas na nossa vida que roubam a nossa atenção. Às vezes a gente está tão ali, firme no nosso propósito, fazendo os nossos devocionais, lendo a palavra do Senhor, fiel na célula, fiel no discipulado, fiel nos cultos, mas de repente a gente começa a olhar para um tonte, né? E aí a gente se distrai. Mas Daniel, quando ele entendeu que o tempo agora era um novo tempo, não era tempo de estar mais em escravidão, não era tempo de estar mais em sofrimento, já havia se cumprido aquele tempo que havia sido profetizado pelo profeta Jeremias. Os 70 anos do exílio já havia acabado, e acabou justamente nesse primeiro ano do rei Dario. Então ele falou, se o tempo do sofrimento acabou, eu não preciso mais estar embaixo do sofrimento, porque a palavra que foi liberada, a palavra profética que foi liberada, ela já se cumpriu, e agora é o tempo de eu viver o novo de Deus na minha vida. O sofrimento foi difícil, a dor, o luto, o choro foi difícil, mas agora é um novo tempo que Deus tem para a minha vida. Eu estou entendendo, eu estou discernindo, eu vou voltar os meus olhos para o Senhor, porque eu quero que esse tempo venha agora à existência na minha vida. Quantos estão entendendo e pode agradecer ao Senhor e aplaudir ao Senhor por essa palavra? Glória a Deus, Senhor, obrigado. Então tiveram algumas posturas, algumas atitudes, e é sobre isso que eu quero falar, porque, queridos, o meu temperamento predominante, ele é fleumático, né? E aí eu já li uns livros do Dag, né? Ele pega, do Dag, Bispo Dag, ele pega até pesado com os fleumáticos, né? Não é, Fátima? Ele fala assim, não, eles demoram demais para tomar decisão, fica só pensando e não toma decisão. Queridos, eu sou fleumático, eu não sou igual o apóstolo Alan, né? O apóstolo Alan está ministrando aqui, amanhã tem uma campanha, todas de madrugada, todo mundo aqui 3 horas da manhã. Se fosse eu, o Senhor falasse comigo, eu ia, vou chegar em casa, vou orar, vou fazer um planejamento, vou escrever, vou ver onde sei o quê. Até começar a orar de madrugada ia demorar uns tempos aí, né? Mas Deus fez cada um com a sua personalidade e, né? Um complementa o outro, um ajuda, nós somos um corpo, amém? Então, assim, naquilo que eu tenho as minhas deficiências, né? E meu irmão tem qualidades, o inverso também é verdadeiro, né? Porque às vezes não é tempo de falar, é tempo de calar. E aí o colérico já fala logo. Aí o fleumático espera. Aí quando ele ia falar besteira, ele esperou, não falou. E a Bíblia fala que até o tolo, quando está em silêncio, é tido por sábio, né? Aí fala, ele é um homem muito sábio, né? Mas na verdade, que ele ia falar, ele pensou, será que eu falo? Não falou, e aí o que falou logo se precipitou. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, não é falando contra os temperamentos, mas é dizer que dentro das nossas características, o Senhor usa o melhor de nós para a expansão do reino de Deus. Quantos aqui querem entregar o seu melhor para que o Senhor use na construção do reino de Deus? Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, primeira coisa que Daniel fez foi voltar o rosto dele para o Senhor.
E hoje a gente tem até, né, principalmente para crianças, a gente usa muito o termo agora, né, tela, né, tempo de tela. E quando fala tela, pode ser a tela de um celular, pode ser a tela da TV, a tela do computador, tablet, tudo que é eletrônico. Falou, as crianças estão tendo muito tempo de tela. E antigamente chamava a TV de janela do capeta, né? Os pastores mais antigos, né? Eles tinham a razão deles, né? Mas a gente entende hoje que a gente, por exemplo, Deus não proibiu Adão, mas ele de comer lá do fruto, ele não tirou a árvore, mas ele falou, a árvore está aí, mas você não deve comer. Então ele nos deu sabedoria para saber o que nós devemos escolher ou não. Ele não vai tirar a TV, o celular, tudo, mas ele vai falar, ó, você sabe o que você deve e não deve fazer, né? Então, o tempo de tela, muitas pessoas estão com o rosto voltado para a tela, porque aqui a gente se comunica, aqui a gente se distrai, né? Tem hobby, tem um joguinho, tem uma rede social, aqui também a gente é ministrado, aqui a gente também ministra a vida das pessoas, é uma ferramenta, né, muito completa. Só que às vezes a gente está com o nosso rosto tão voltado para as telas, que a gente esquece de voltar o nosso rosto ao Senhor. E às vezes a gente precisa desligar todas as telas e voltar o nosso rosto ao Senhor. Senhor, eu vou tirar todas as distrações, eu vou tirar tudo aquilo que está roubando, né, o meu foco, a minha atenção, e vou voltar o meu rosto para Ti. E isso, às vezes, o Senhor, eu não sei, quem tem gatinho aqui em casa? Gato? Poucas pessoas, né? Algumas pessoas têm gato. Gato, quando quer alguma coisa, ele fica chamando atenção, né? Ele corre. Eu tinha uma gata que tinha uns negócios no criado mudo assim, ó. Quando ela queria alguma coisa, ela queria que abrisse a porta para ela sair, ou a ração, ela vinha devagarzinho, aí ela levantava a patinha assim, ó, e puf, derrubava o negócio e saía correndo. Aquilo deixa a gente com um pouco de raiva, mas ela está querendo a nossa atenção. Aí eu já sabia, chamava a Lilica, essa gata. A Lilica quer sair, tá bom, eu vou lá. E abria a porta, ela saía. Então ela chamava a nossa atenção. Então nós também precisamos estar com o nosso rosto voltado para o Senhor. Então, ó, não perca nada, tá? Não se distraia. Há tempos, e esses tempos são determinados para o Senhor. E precisamos ser sábios para interpretar os tempos. E a chegada de um novo tempo, muitas vezes, não é automática. Ela precisa ser buscada para ser manifestada em nossa vida. Só que se você se distrair, igual alguns estão fazendo agora na ministração, você vai perder esse tempo. O leite vai ferver, o ônibus vai passar, e você vai ficar mais um ciclo lá esperando. Mas se você voltar os teus olhos, o teu rosto para o Senhor, é onde tudo começa a acontecer, porque é dele que vem as direções, é dele que vem os tempos, é ele quem nos faz entender o que ele deseja de nós, o centro da vontade dele. Então, em primeiro lugar, volte o seu rosto para o Senhor. E olha só o que Daniel fez. Vou falar de alguns passos aqui. De novo, Daniel 9:3. Ele voltou o rosto ao Senhor para buscar com oração. Primeira coisa que Daniel fez ao voltar o rosto ao Senhor foi buscá-lo com oração. A oração, ela liga o nosso espírito a Deus. É através da oração que o nosso espírito se une com o Senhor. Através do Espírito Santo, a gente começa a falar com o Pai. O Espírito Santo vai intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E a gente vai orando em o nome do Senhor Jesus e pedindo a Ele. E a palavra já nos diz que tudo aquilo que pedimos ao Pai em nome do Senhor Jesus, crendo, nós vamos receber. Então, algo já começa a se mover no reino espiritual. Algo já começa a acontecer. Porque é um novo tempo que Deus tem, e a gente precisa ir lá e fazer que esse tempo seja estabelecido na nossa vida. Então, esse primeiro passo, oração, é conectar
o nosso espírito ao Espírito do Senhor, ao Espírito de Deus. Amém? A segunda parte começou com oração e súplicas. Súplicas é sinônimo, algumas versões diz rogos, né? Ou súplica. Você já viu alguém suplicando algo? Suplicar é assim, por exemplo, você quer um aumento, aí você chega para o chefe e fala, chefe, eu quero um aumento. Aí você está suplicando, eu quero um aumento aí, me dá um aumento. Aí o chefe, eu acho que não vai dar não, eu quero um aumento. Não é assim. A súplica é, ô chefe, eu estou passando uma situação tão difícil, chefe. Essa semana, meu filho pediu leite em casa, eu não tinha leite, chefe. Você sabe que eu sou um bom funcionário, eu preciso de um aumento. Eu preciso que você olhe minha situação. A pessoa precisa quebrantar a alma. Quem está suplicando, a alma dela está diante de quem está suplicando. E Daniel, ele colocou o espírito dele diante do Senhor, mas também colocou a alma dele diante do Senhor. Falou, Senhor, a gente vai, é que o texto é tão extenso aqui, mas mostra direitinho tudo que ele orou, a gente vai falar um pouquinho, mas ele começa a falar, Senhor, nós pecamos, nós deixamos os teus mandamentos, né? Na verdade aqui eu relacionei nos versículos seguintes, mas eu relacionei porque Daniel ele não começou a dizer assim, o teu povo pecou, essa igreja aí pecou, os meus discípulos pecaram. Não, ele usou o pronome nós. Ele se incluiu, ele disse, eu faço parte. Quando você está orando pela igreja, fala, Senhor, nos abençoe, Pai. Abençoa a fonte de alívio, é a minha família. Senhor, olha, o líder essa semana foi tirado do cargo, Senhor, mas ele é o meu irmão. A luta dele é minha luta também, Senhor. Pai, abençoa o teu filho, porque ele é meu irmão, eu faço parte, eu sou um com ele. Glória a Deus. E aí Daniel começou a falar, confessar diante do Senhor algumas coisas, mas daqui a pouquinho eu falo sobre o que ele confessou, mas vamos voltar aqui então. Então primeiro, voltou o rosto para o Senhor com oração, isso é o espírito voltado para o Senhor. Depois com súplicas, isso é a alma voltada para o Senhor. E aí vem com jejum. O corpo também voltado para o Senhor. É ou não é? Vocês estão conseguindo ver o que eu estou vendo aqui também? Que Daniel se voltou por completo ao Senhor. Porque tem pessoas que, meu espírito é do Senhor, minha alma é do Senhor, mas meu corpo não, ele faz o que ele quer. Não, Daniel, ele se voltou por completo ao Senhor. Com jejum, né? O corpo dele sentindo ali, sendo ali, né? Sofrendo, para que o tempo novo de Deus fosse manifesto na vida daquela nação. Depois, também, com pano de saco. Pano de saco, a roupa representa autoridade, dignidade. Por que quando iam crucificar alguém, ou quando pega soldado estrangeiro, tira toda a roupa dele? Para tirar a dignidade, envergonhar. É ou não é? O rei, alguém que tem sua posição, por exemplo, você não vê nenhum juiz, principalmente lá do STF, exercendo ali os seus julgamentos sem aquela toga. Toga é aquela capa preta que eles têm, que simboliza a autoridade que foi conferida a eles para essa tarefa. Agora já pensou, sei lá, no STF, aí você vê lá todos os juízes lá, de vez estar vestido de preto, com a capa preta toda imponente, eles vestidos todos de pano de saco. Alguém vai reparar isso? O que as pessoas vão dizer? Nossa, o que aconteceu? Que roupa é essa? Está parecendo um mendigo na rua, por quê? Quando a pessoa fazia isso lá, na cultura, né, ali
da Palestina, de Israel, eles estavam querendo dizer assim: toda a minha dignidade, toda a minha autoridade, ela não vale nada perante ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu coloco tudo aos seus pés e me faço como um pequeno filho que suplica pelo teu favor. Então, às vezes, é preciso a gente falar: Senhor, os meus títulos, as minhas posses, o que eu tenho, não é nada perante ti. Então eu me visto de saco, de cinza, para que, primeiro pano de saco, né, para que tudo isso seja colocado aos pés do Senhor. Você está entendendo aqui como a gente vai alcançar o favor do Senhor para que os tempos sejam estabelecidos na nossa vida? Vamos recapitular aqui para ficar bem gravado. Então, em primeiro lugar é voltar o rosto. Diga comigo: voltar o rosto. Depois é ao Senhor, né? Obviamente, voltar o rosto ao Senhor. Voltar o rosto ao Senhor. Com oração, súplicas, jejum, pano de saco. E para finalizar, cinzas, né? Que está dizendo ali, cinza. E a cinza significa se despir do seu orgulho e da justiça própria. Porque quem estava numa situação de vergonha, foi envergonhado, perdeu tudo, estava falido. Hoje a gente fala falido, né? Uma pessoa que está falida, envergonhada perante a sociedade, o que eles faziam? Eles estavam em luto. Jó é um exemplo muito clássico disso, né? Quando Jó perdeu todos os bens, os filhos, perdeu tudo, ele se assentou no pó e jogava cinza sobre a cabeça, rasgou as vestes, sentou no pó e jogava cinza sobre a cabeça dele, dizendo assim: eu não sou digno, eu estou envergonhado diante das pessoas. E quando a gente quebranta o nosso coração dessa forma, Ed, algo extraordinário acontece lá no céu. A palavra diz que o Senhor não rejeita ao coração contrito e quebrantado. A palavra do Senhor também diz que aquele que esconde as suas transgressões, ele nunca vai prosperar, e nunca é nunca, mas aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. E esse quebrantamento, esse despojar de tudo, colocando diante dos pés do Senhor, sabe, às vezes, né, o marido e a esposa, às vezes tem uma guerrinha, lá em casa não é assim, mas eu sei que alguns têm. Não, para saber quem é que está certo, viu? Eu te disse, eu tinha razão, você não me ouviu, eu te disse, e ficava aquela coisa. Então, quando a pessoa já entendeu que ele fez da forma errada, ou o marido ou a mulher fez da forma errada, e que a outra pessoa tinha razão, e que é um tempo novo para começar a viver bênção, o orgulho às vezes prende. Como é que eu vou lá pedir perdão e falar: você tinha razão, me perdoa, eu deveria ter te ouvido. E a pessoa não quer jogar cinza sobre a sua cabeça, não quer passar essa vergonha, né? Não quer quebrantar o coração. E às vezes é diante do irmão, é dentro da família, né? E às vezes é diante de Deus. Mas o Senhor está dizendo que, para que seja manifesto esse novo tempo, e tempo de bênção, tempo de restituição, tempo da casa do Senhor ser erguida novamente, a presença do Senhor ser trazida para perto, tempo dos muros serem reerguidos novamente, cercando e protegendo a tua propriedade, é tempo de fazer tudo isso para atrair, trazer, manifestar esse novo tempo de Deus. Amém, queridos? E depois de ele fazer isso, coloca no versículo 4, por favor, Pedro. E aí, ele orou ao Senhor, Daniel, né, narrando na primeira pessoa. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse. Depois disso ele rasgou o coração dele e começou a expressar em palavras. E aí ele começou, lá na primeira pessoa, primeiro ele começou exaltando o nome do Senhor. Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Vai seguindo, me acompanha aí.
5, temos pecado, nós temos, o sujeito aí está oculto, nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos teus servos, os profetas, não ouviu a voz profética, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a lei, desviando-se, não para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Nessa leitura você vê que Daniel realmente rasgou o coração, ele falou, eu vou falar a verdade, eu vou falar o que aconteceu. Nós fomos para o exílio porque nós pecamos, nós rebelamos. E o texto vai continuar aqui durante vários versículos. E, entre outras coisas, o que Daniel confessou ao Senhor? Confessou que eles pecaram, que eles cometeram iniquidade, que eles procederam impiamente. O ímpio é aquele que não tem piedade. A piedade é a característica que permite ao ser humano reconhecer Deus como o Senhor de todas as coisas. Então, quem vive piedosamente é aquele que vive sua vida embaixo da direção do Senhor. E o ímpio não conhece o Senhor e nem busca conhecê-lo. Então, eles haviam vivido impiamente. Foram rebeldes, ele falou, fomos rebeldes, apartamo-nos dos teus mandamentos e juízos, não demos ouvidos aos profetas, fomos infiéis a Deus, se rebelamos contra o Senhor, não obedecemos a sua voz, não andamos na lei de Moisés, do Senhor, dada por Moisés, transgredimos a lei do Senhor e desobedecemos a voz de Deus. Então, na confissão, na oração de confissão que Daniel fez, ele reconheceu tudo isso, se colocando como um povo de Israel, como o povo de Judá. Esse final de ano eu fui visitar meu pai, passei uma semana lá com meu pai, e o Espírito Santo vinha falando ao meu coração, inclusive essa palavra, ele tinha colocado ao meu coração, já tinha até falado brevemente lá na última célula, se eu não me engano, do última reunião do grupo de alívio, que o Senhor faz nos entender os tempos, que vai haver mudanças. E acontece isso, o Senhor, quem tem uma sensibilidade, começa a entender, e às vezes, até mesmo a sensibilidade natural, você percebe, eu acho que o tempo nessa empresa, para mim, já deu. Eu acho que essa vizinhança aqui, esse pessoal aqui, não é para mim, não. Esse pessoal está me adulando aqui, mas eu acho que não é para mim, não. Eu preciso mudar de amigos, de amigos eu digo assim, de pessoas que te cercam, Até mesmo a nossa alma consegue discernir, mas ainda mais o discernimento espiritual, ele é ainda tão superior àquele discernimento que nós temos na nossa alma. E isso, queridos, vem nos mostrando que a gente precisa agir. Se você está tendo esse sentimento, não é simplesmente para você... não, está vindo um novo tempo de Deus para a minha vida, vou sentar e esperar. Você precisa fazer algo. Mas meu marido, ele não quer nada
com o Senhor, ele não é temente. Que tal você, esposa, se colocar como família e falar: Senhor, nós temos nos esquecido de Ti. Nós como família não temos sido fiel a Ti. Faça como Daniel. Ou o marido também referente à sua esposa. Ou o pai referente aos seus filhos. Ou o filho referente aos seus pais. Senhor, nossa família se afastou de Ti. Nós não temos mais buscado a Tua face. Nós temos feito tudo aquilo que o Senhor falou que nós não devemos. Temos jovens aqui também. Jovens que outrora já estiveram no centro da vontade do Senhor. Estavam ali cuidando de vidas, liderando vidas. Mas de repente, por uma distração, o rosto que estava voltado para o Senhor se voltou para uma outra direção. E começaram então a se afastar do Senhor, a desobedecer ao Senhor, a fazer aquilo que já haviam entendido, que não deveriam fazer pela palavra e pela voz dos profetas. Os profetas falavam: olha, não faça assim, siga nessa direção, que você vai ter uma vida de bênção. Mas aí eles não ouviram a voz do profeta. E nós temos aqui o nosso profeta, né, entre tantos, mas nós temos aqui o profeta que o Senhor colocou para nos dar direções, nosso pai, apóstolo Alain, nosso pastor, nosso profeta. E muitas vezes nós não ouvimos a voz dele. Quando Daniel falou que o povo não ouviu a voz dos profetas, literalmente ele estava falando isso. Jeremias profetizou e a gente não ouviu a voz dele. O Alain profetizou e nós não ouvimos a voz dele. Então, queridos, eu estava falando aqui no final do ano, e eu estive uma semana com o meu pai. E já vem bastante tempo que eu venho colocando uma situação, uma área específica da minha vida aos pés do Senhor para tentar entender o que está acontecendo. A gente juntos vem buscando o Senhor, tentar entender o porquê. E quando eu estava lá na casa do meu pai, estava muito quente lá. Se aqui ficou quente a última semana do ano, lá no interior de São Paulo, estava quente e mais alguns graus. E à noite era muito difícil para a gente dormir. A gente demorava a pegar no sono, aí dormia um pouco, já acordava e não conseguia dormir mais. Então, numa das madrugadas eu acordei e comecei a falar com o Senhor. Eu falei: Senhor, estou entendendo que vem um novo tempo para a minha vida, mas eu preciso entender qual é essa chave. Senhor, eu tenho buscado ser fiel nessa área, mas eu não vejo a Tua prosperidade. Eu não vejo o Senhor me abençoando nisso. Eu sinto que era para ser diferente, e eu sei que a falha não está no Senhor. O Senhor não é injusto. Mas eu olhando para mim, Senhor, eu não consigo entender o que está acontecendo. Daniel, ele começou tudo entendendo. Foi ou não foi? Ele entendeu. E o Espírito Santo falou comigo naquela noite. O Espírito Santo me lembrou lá quando eu era jovem, ainda 16 a 18 anos. Foi uma fase da minha vida que eu fui rebelde aos meus pais. Eu desonrei meu pai algumas vezes. Quando ele vinha me corrigir, sabe aquelas discussões, sabe? E eu desonrei meu pai algumas vezes. E eu nunca tinha pedido perdão. E eu percebi também que eu nunca tinha me importado com a bênção dele. Eu casei, meu pai, quando ele se aposentou, eu conheci a Gi, eu fiquei namorando com a Gi, né, por 2 anos. No último ano, meu pai se mudou para o interior, e aí eu estava no dilema, se eu casava ou comprava bicicleta, né? Aí eu casei, eu decidi, quando meu pai mudou, falei: Gi, meu pai vai mudar, não tem como eu ir, eu trabalho aqui, tem você, eu entendo que é a mulher que Deus tem para mim, a mulher da minha vida, o meu amor, então eu não vou com meus pais, mas vamos fazer o seguinte, então vamos ficar noivo, e aí a gente tem 9 meses aí de tempo para a gente preparar esse caso, e assim foi. Só que assim, eu não fui lá perguntar para o meu pai, eu nunca cheguei lá e falei: pai, essa aqui é a Gisele. Eu estava pensando em que ela seja a esposa da minha vida. O Senhor me abençoa? O que o Senhor acha dela? Não, eu fui
tomando as minhas decisões. E o Senhor me fez entender que eu nunca me preocupei em receber a bênção do meu pai. Meu pai fala assim: filho, eu te abençoo para você ser um marido, para você ter uma família. Eu te abençoo para você prosperar. Eu nunca falei: pai, me abençoa aqui. Eu simplesmente abri mão, Adê. Eu não tinha entendido, sabe? Estava distraído com as coisas da vida. E o Senhor me fez ver isso. E eu falei: eu não vou sair daqui esse final de semana sem eu pedir perdão ao meu pai pela desonra e sem pedir que ele me abençoe. E eu fiquei esperando ali alguns dias, uns 3 dias, para ter um momento legal, que tivesse todo mundo à mesa, eu olhando, esperando. Eu queria falar na presença dos meus irmãos também, que estavam lá, só minha irmã mais nova não estava. Queria um jantar de família, mas não deu certo. Mas uma noite que a gente estava lá, tomando um café da noite, sentado à mesa, eu falei: pai, eu preciso dizer algo. Talvez o Senhor não lembre, mas o Senhor me fez lembrar. Eu desonrei o Senhor muitas vezes. Eu não me preocupei com a tua bênção. Eu decidi as coisas por mim mesmo e sem me importar. Meu pai e minha mãe, eles foram tipo convidados do meu casamento. Sendo que, na verdade, eram aqueles que tinham que me abençoar. Falar: filho, eu te envio, eu te abençoo. Naquela época eu não tinha esse entendimento, Adê. Hoje, as minhas filhas, né, estão vivendo, glória a Deus, a Vanessa com o seu noivo, né, Alex, né. Glória a Deus, a Isa está no Romance Real. Né? E em cada fase, essa semana, ontem a gente cortou um bolinho para a Gabi, e ela fala que ela não é bebê, e realmente não é mais bebê. Eu falo: filha, eu te abençoo para essa nova fase de criança, para você ser uma criança abençoada e guardada. Você já passou, é um novo tempo na sua vida, e eu te abençoo para esse novo tempo que você vai viver. E oramos ali abençoando, porque antes eu não tinha esse entendimento, e eu era uma pessoa tão distraída, tão desapercebida das coisas, que eu olho para trás e falo: meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Para vocês terem uma ideia, teve um ano que a Gi e eu, a gente se mudou lá para Vitória, no Espírito Santo. Ó, eita, quer um lugar abençoado para morar? Vitória do Espírito Santo, olha aí. O nome já é profético, né? E a gente ficou lá 10 meses. A Isa, né, foi concebida lá. A Gi voltou, já estava com 7 meses de gravidez, né? E o Senhor, a gente saiu aqui de São Paulo. Quando chegou lá: vamos procurar uma igreja, mas a gente vai naquelas igreja top, sabe? Aquelas que tem tudo certinho. A gente foi, né, Gi? Aí chegava lá, não testificava o nosso coração, não era aquele lugar. Fomos na igreja batista, também não era o nosso lugar. Fomos a algumas igrejas, aí a gente foi numa igreja pequenininha que tinha perto de casa, uma Assembleia de Deus, não tinha instrumentos, tinha a pastora com um pandeiro na mão, tocando e cantando os corinhos de fogo, mas o Senhor falou: a minha presença está aqui, e é para você estar aqui. E a gente começou lá, né, Gi? A servir, comecei a servir ao Senhor, ensinando na escola bíblica, às vezes ministrando, participando dos cultos, e era tão gostoso. A igreja pequena, tipo Recanto assim, que ainda está no começo, mas a presença do Senhor de uma forma tão intensa. E quando o Senhor estabeleceu que era o fim, o final do nosso tempo ali, a pastora, ela chorava e falava: não, mas, Senhor, eu tinha tantos planos, irmão Daniel, irmã Gisele aqui, por que, Senhor? O Senhor vai levar ele de volta para São Paulo? E a gente também não entendia, mas no último culto, o culto de despedida, ela falou assim: eu vou fazer algo que o Senhor está me dizendo. Queridos, eu vou falar isso aqui com vergonha, mas é para servir de ensino para vocês não fazerem igual. Vocês vão aprender com o meu erro. A pastora Selma chamou os pastores da convenção que ela fazia parte, e ela disse assim: o Senhor me pediu
para ungir você como presbítero. Eu saí daqui de São Paulo, eu era cooperador apenas, quer dizer, um servo, não é nem ungido como cooperador, ele só é designado, é tipo um voluntário. E em 10 meses eu fui lá, e o Senhor pediu que ela, junto com aqueles pastores, me ungisse como presbítero. E eu recebi, eles impuseram a mão sobre a minha cabeça, derramaram o óleo. Então, em 10 meses, eu fui como cooperador, não discernir os tempos, agir falando, Dani, não é tempo mais de nós estarmos na mesma igreja que a gente foi, mas eu não estava entendendo, não estava discernindo, e aí falei, não, a gente vai voltar para a mesma igreja onde a gente estava. Só que eu fiquei com vergonha de falar assim, olha, eu fui ali, né? Foram 10 meses, mas eu fui ungido a presbítero. Sabe o que eu fiz? Eles me deram uma carteirinha de presbítero, tudo, com meu nome e foto. Eu peguei a carteira, o crachá de presbítero lá da convenção, tudo, e eu guardei numa pasta, numa gaveta, e não falei para ninguém. Eu fiquei pensando, as pessoas vão querer achar que eu estou querendo me aparecer. Como assim? Né? A Kézia vai fazer uma missão ali e tal, daqui a pouco ela chega apóstola. Mas foi o Senhor quem disse. Eu estou falando isso com vergonha, com dor. Porque eu não tenho como voltar atrás lá, mas você pode fazer diferente. Você pode fazer diferente. Não abra mão daquilo que Deus te deu. Se o Senhor te levantou, colocou sobre você, não abra mão, não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que as pessoas vão falar, você vai falar assim, não foi o homem quem fez isso, foi o Senhor, e se o Senhor, Ele quiser levantar o menor e colocar assentado entre os príncipes, é Ele quem faz, não é o homem quem faz, é o Senhor quem faz. E eu abri mão disso, queridos. O Senhor derramou uma unção sobre a minha vida e aquilo para mim eu não considerei em nada. Porque foi as minhas atitudes. Eu voltei, continuei servindo. Sim, firme lá com o Senhor. Depois lá mais para frente eu fui ungido a diácono, lá na igreja onde eu estava. Mas nunca tinha falado para ninguém isso. Mas eu entendi que o Senhor me deu um presente e eu falei, eu não quero. Vou deixar guardado, porque se eu chegar aqui com um carro novo, as pessoas vão falar assim, como que ele conseguiu esse carro? Como que eu vou explicar que eu ganhei e tal? Não, isso aí, as pessoas não vão entender. Fiquei preocupado com os outros. De vez eu me voltar o meu rosto para o Senhor. E para nós aqui encerrarmos e deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer, o que Ele planejou fazer nesta manhã. Eu não sei o que está guardado lá na sua gaveta. Eu tenho essa carteira até hoje lá guardado, sabia? Está lá num monte de documento, ele está lá. E toda vez é um memorial, uma vergonha. Mas também me ensina que eu não devo repetir isso. Toda vez que eu estou mexendo, eu olho. Aí eu lembro da pastora Selma. E eu me envergonho, mas eu falo, não vou fazer mais assim. Não vou abrir mão daquilo que Deus tem me dado. E o Senhor, a palavra que o Senhor quer falar hoje, a ideia é essa. Que há um novo tempo para a tua vida. E o tempo da vergonha, da dor, do exílio, do afastamento, do distanciamento de Deus, ele já se cumpriu. É um tempo, Deus tem um tempo novo para você. Nós lemos a palavra junto e nós entendemos. Quantos aqui entenderam a mesma coisa que eu entendi para a minha vida também? E quantos aqui estão dispostos, assim como Daniel, também se mover para que se manifeste esse tempo novo na sua vida? Tem um hino que já é, assim, já tem algum tempo, mas sempre falou muito comigo. Que é aquele que fala assim,
uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Quantas pessoas receberam uma palavra falando, olha, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar a sua vida, entrega a sua vida a Jesus. Aí a pessoa fala, hoje não. E às vezes ele saindo dali, a vida dele é ceifada, ele não tem outra oportunidade. Eu não sei como você veio aqui hoje, nesta manhã. O Senhor falou comigo nessa palavra de maneiras muito específicas para mim. Mas eu sei que o Espírito Santo falou com você de uma forma diferente, em coisas diferentes. Claudinha está aí? Tá todo mundo, glória a Deus. E eu quero, antes de convidar vocês a orarem, para vir orar aqui na frente, porque eu entendo da parte do Senhor, que mesmo que comece tudo num caminhar da tua cadeira até o altar, essa é um início do voltar o rosto para o Senhor e caminhar em direção a Ele. Mas antes, eu quero que você seja ministrado por esse hino, amém? Você pode apagar as luzes, para nada roubar a tua atenção, e pode fechar os teus olhos, fala com o Senhor.